Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk de Pomerode. Aproveita e se inscreve no nosso canal para acompanhar aquilo que a gente tem colocado aqui de conteúdo que sem dúvida vai abençoar você e sua família. Agora vamos ao que interessa, né? Se você tem acompanhado o nosso estudo bíblico, você já sabe que nós temos estudado a trajetória dos profetas Elias e Eliseu. E hoje nós vamos refletir a respeito de um texto bíblico muito conhecido, que é o texto lá de 2 Reis 4, versículos 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Recomendo que você pause agora o vídeo aí um pouquinho, leia o seu texto para a gente poder conversar sobre ele, para a gente poder fazer esse bate-papo legal. E já quero te convidar também, você está assistindo o vídeo aqui hoje, mas toda sexta-feira, às 20 horas, aqui na Melk Pomerode, aqui no centro, nós nos reunimos presencialmente para estudar e para conversar sobre esses textos. Então, aqui no YouTube a gente tem trazido sempre um resuminho sobre o que tem sido o nosso estudo bíblico, então não fica de fora. Se você tem a possibilidade, venha e participe do nosso estudo. Vamos lá. Vocês, sem dúvida, já ouviram esse texto, já conhecem esse texto, tanto que ele inclusive é confundido com um outro texto que nós também estudamos nessa sequência de estudos temáticos a respeito de Elias e Eliseu, que é a respeito de um milagre que acontece por meio do profeta Eliseu. O que nós encontramos aqui? O Eliseu ele vai até a casa de uma viúva. Com certeza você já está lembrando de qual outro texto a gente está falando. O texto que é muito parecido com o nosso texto de hoje é 1 Reis 17, dos versículos 8 a 24. Mas nós temos algumas diferenças no nosso texto. Porque lá no caso de 1 Reis, a intenção por trás daquele acontecimento era falar a respeito da provisão de Deus, de como Deus sempre nos guarda, nos sustenta e toda essa questão. E não deixa de ser aqui também. Essa conotação também se aplica aqui. No entanto, o que tem por trás desse texto tem muito mais a ver com a obediência. Palavra que está bem fora de moda nos nossos dias. Mas vamos lá. No nosso texto, a gente conhece a respeito da história de uma viúva que, apesar de ter tido um bom esposo, servo do Senhor, deixou ela com muitas dívidas. E as pessoas para quem o seu marido devia vieram cobrar a dívida a ela. E como já é conhecido da maior parte das pessoas, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros no Antigo Testamento sempre são um grupo que passa por muita dificuldade, que passa por problemas, que precisa ser cuidado por Deus de uma forma muito especial. E é tarefa, inclusive, do povo de Israel cuidar dessas pessoas. No entanto, aqui no nosso texto a gente vê que essa viúva ela passa por uma dificuldade e ela chega a pensar na possibilidade de entregar os seus filhos como pagamento pelas dívidas do seu marido. Pensa só, o seu marido tinha dívidas com pessoas e essas pessoas cobram dela um valor e ela não tem de onde tirar, ela não tem dinheiro para pagar. Qual é a única solução viável e possível para a época? Levar os filhos para que eles sejam servos, sejam escravos e cumpram o trabalho até pagar a dívida do seu pai. É muito injusto, sem dúvida é muito injusto. E o Eliseu ele tem um encontro com essa mulher e tudo muda a partir desse encontro. Porque desde que o Eliseu se encontra com essa mulher, ele questiona ela. Ele começa a perguntar sobre as coisas que estão acontecendo e ele quer conhecer ela. Tanto que ele começa a perguntar a respeito daquilo que ela tem em casa. Parece que não tem nada a ver com nada, né? Parece que o Eliseu está fora de sintonia, não está entendendo o que está acontecendo naquele contexto. E ele pergunta para ela: o que posso fazer por você? Meu querido, minha querida, o que é que você acha que o Eliseu poderia fazer por aquela viúva? Sendo um profeta, sabendo que ele era um homem que representava Deus, aparentemente, na nossa ideia, ele pode fazer muita coisa. Mas na prática, de fato, humanamente falando,
o profeta não tem nada para oferecer para aquela mulher, porque ele também é sustentado pelo Senhor, ele também é mantido pelo seu Deus, e ele não tem riquezas acumuladas, ele não sabe nem sequer onde ele vai estar amanhã. Então ele não tem uma reserva guardada, ele não anda com posses podendo ajudar as pessoas. Então é até um pouco irônico que ele questione a mulher sobre isso. Mas se nós formos pensar do ponto de vista espiritual, Eliseu é o único que poderia ajudar essa mulher. Porque somente Deus, por meio de Eliseu, poderia vir ao encontro e dar alguma possibilidade, algum caminho para que ela pudesse seguir. E a segunda pergunta que ele faz é: o que você tem em casa? Por que o profeta quer saber o que a mulher tem em casa, né? É bem esquisito. E a mulher, ela responde que ela tem óleo, que ela tem azeite. E o azeite, nesse contexto histórico, nesse tempo, ele serve para muitas coisas. No ponto de vista religioso, ele serve como oferta, ele serve para ungir, ele serve para sarar feridas, ele serve como moeda de troca. O óleo, o azeite, ele é muito precioso. E a única coisa que restava a essa mulher, essa pobre viúva na sua casa, ainda era um pouco de azeite. E então, o Eliseu, muito ousado, dá uma ordem para aquela mulher. Ordena que ela vá e peça aos seus vizinhos jarros, recipientes, botijas, para que ele pudesse fazer alguma coisa para ajudar ela. Quando eu vejo essas histórias, quando eu me tento colocar no lugar do que está acontecendo, me incluir na história, eu questiono aquilo que estava acontecendo internamente com essa viúva. Porque para ela já era triste saber que todos da vizinhança conheciam a sua situação, saber que ela estava devendo para as pessoas, saber que ela estava nessa situação complicada e ainda ter que tomar a decisão de sair pedir coisas para os outros. Eu não sei se você já passou alguma vez por essa situação, e eu espero de todo o coração que não, mas ter que pedir ajuda, ter que clamar por ajuda dos outros, para nós é muito humilhante. Para algumas pessoas não é tão complicado, mas para outras causa uma dor, uma sensação de impossibilidade, de vulnerabilidade que a gente não consegue entender. Mas essa mulher, ela optou em colocar a sua vulnerabilidade diante de Deus, que é o lugar certo. E então, quando Deus percebe a obediência, a entrega completa que essa mulher tem diante do profeta, então Deus consegue abençoar a ela. Então ela vai e pede, e ela volta com jarros para sua casa, com recipientes. A gente não sabe a quantidade, a gente não sabe o número, porém a gente sabe que ela fez isso. A seguinte ordem que o profeta dá é: fecha a porta. Se nós formos pensar no Novo Testamento, que é algo que a gente tem hoje, sempre nós vamos perceber que Deus, ele quer agir na nossa vida, ele quer tratar conosco, ele quer nos mostrar coisas no secreto. Por isso, lá no Evangelho, a gente vê muitos momentos em que Jesus se retira para falar com o Pai. Depois também, Paulo, ele fala: entra no teu quarto, fica no secreto e lá fala com Deus. Então a gente vai ver diversos momentos em que Deus nos chama para um momento pessoal. É muito bom estar no culto. É muito bom participar de um congresso, de um evento, onde tem um show muito bonito, onde tem um momento muito especial e as coisas são fervorosas. Mas Deus não quer falar contigo só nesses momentos. Ele quer falar contigo quando você estiver sozinho, fechado no teu quarto. Porque é lá que não tem como você não ouvir claramente o que Deus tem para falar. Não vai ter nada atrapalhando. E é lá que Deus quer te mostrar o que Ele quer de você e o que Ele tem preparado para você. Então, quando Deus pede para a gente fechar a porta, Ele quer que a gente dê nossa total atenção para Ele. Logo, a seguinte ordem é: derrama o azeite. Coloque o azeite que você tem à disposição. E você sabe como termina essa história porque ela é muito conhecida. E se você não conhecia, você sabe onde ela está, onde ela se encontra para poder descobrir o final dela. O que a gente percebe?
que Deus, na sua maravilhosa graça, na sua imensa misericórdia, Ele transborda os jarros, os recipientes, colocando uma quantidade infinita de azeite dentro daquela casa. Justamente por a gente ter colocado aquela questão de que o óleo ele era tão usado para muitas coisas, que ele era tão precioso, isso possibilita que essa mulher de novo tenha algo que a sustente. Ou seja, Deus sustenta ela por causa da obediência dela. Então, agora o profeta permite que ela venda esse azeite para pagar as suas dívidas ou as dívidas do seu esposo, e com aquilo que sobra ela pode se sustentar. Ou seja, Deus dá a possibilidade para que aquela mulher tenha um recomeço na sua vida. Meu querido, minha querida, Deus ele está te convidando para ter um recomeço com Ele. Não importa aquilo que você já viveu, não importa as coisas que você fez, deixou de fazer, por onde você andou, Deus, Ele nos dá sempre de novo a oportunidade de reiniciar a nossa vida. E esse reinício, ele acontece a partir de Jesus Cristo. Quando nós nos dobramos diante de Deus, quando nós obedecemos ao seu chamado, isso sem dúvida vem acompanhado de bênção. Obediência deveria ser quase sinônimo de bênção no mundo cristão. Quando você decide, quando você opta em obedecer a Deus, seguir os caminhos dele, entregar a sua vida a Cristo e viver uma vida com Ele, Deus te dá uma nova oportunidade de mudar a sua vida, de entrar num novo caminho que Ele vai te sustentar, que Ele vai te guiar, e sem dúvida vai ser um caminho muito melhor do que aquele que você tinha planejado. Quero te convidar a refletir um pouco sobre isso, sobre quais têm sido as coisas que te afastam de Deus, quais têm sido as coisas que não te permitem obedecer a Deus plenamente. Ou você tem visto bênção em lugar onde não tem. Não existe uma vida cristã verdadeira sem sacrifício, sem obediência, sem ser um servo realmente que presta atenção no seu Senhor. A nossa recompensa não faz parte desse mundo, mas ela está reservada para nós na eternidade. Por isso, não esqueça e pensa nisso, guarda isso no teu coração. Nunca se esqueça de que para Deus, obediência é sinônimo de bênção. Que Deus te abençoe.